Bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Josué, capítulo 16, a herança de Efraim. Diz o texto: o território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite de Bet-horon, de debaixo e até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. No oriente, Atarote-Adar até Bet-horon de cima, e vai o limite para o mar com Mecmemate até ao norte, de onde torna para o oriente até Taanat-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa, desce desde Janoa a Tarote e Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai ao limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mas as cidades que se separavam para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitaram entre eles, no meio dos efraimitas, até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Olha que coisa interessante, né? Então nós vamos ver que eles não vão cumprir a ordem do Senhor, a gente não sabe por quê, mas é importante nós observarmos que isso vai constituir a história. Josué era da tribo de Efraim, amém? O capítulo 16, do 1 ao 3, vai falar exatamente, descrevendo as terras dadas aos descendentes dos dois filhos de José, né? Então, primeiro Efraim e o capítulo 17, a outra meia tribo de Manassés, porque metade da tribo de Manassés já tinha também recebido posse do lado oeste do Jordão. Mas a terra foi dividida entre as duas tribos. Estes versículos introdutórios descrevem fronteira situada ao sul de Efraim, nas proximidades do rio Jordão, ao leste de Jericó, para o oeste até mar Mediterrâneo. Mesmo que Manassés fosse o primogênito de José, Jacó abençoou Efraim como seu favorito. Lembra? Lá em Gênesis 48, nós falamos sobre isso aqui. Isso acontece no versículo 19. Portanto, Efraim recebeu seus direitos hereditários primeiro. É interessante isso, né? Há muitos anos atrás, mas a bênção alcança Efraim muitos anos depois, amém? Os seus descendentes, na verdade, Efraim já havia morrido, amém? Então, a sua tribo, os seus descendentes, Efraim se estabeleceu entre Benjamim e Dan ao sul e Manassés do oeste ao norte. As cidades que se separaram, elas também receberam cidades dentro das fronteiras de Manassés, possivelmente pelo fato de a área de Efraim ser proporcionalmente muito menor para a sua população. Amém? Então, apesar de Manassés ter recebido uma porção maior, a de Efraim era um pouco menor, porém estrategicamente, né? Mas, vamos dizer assim, importante dentro daquela região. Então, uma boa teologia deve sempre direcionar a maneira como vivemos, né? Conhecer a palavra de Deus, mas não saber como aplicá-la é tolice e futilidade. Josué nos ajuda a aplicar fielmente o que conhecemos a respeito da palavra de Deus. Então, é muito importante nós entendermos que isso aqui são cumprimentos de coisas que aconteceram lá atrás, amém? Bênçãos, promessas, toda a posse dessa terra aqui são frutos de palavras e profecias que foram ditas aos antigos. E porque eles creram, Deus vai manifestar na vida dos seus descendentes a sua promessa, a sua palavra. Amém? É interessante. Aqui vai falar sobre os limites do versículo 5 até o versículo 8, né? Então, e no versículo 9 vai dizer o seguinte: mas as cidades que se separavam para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas
aldeias. Eles também receberam cidades dentro das fronteiras de Manassés, possivelmente pelo fato de a área de Efraim ser proporcionalmente muito menor para a sua população. Amém? E no verso 10 vai dizer que eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezé. Assim habitaram no meio deles, dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Embora reduzidos ao trabalho escravo, esses cananeus permaneceriam em Gezé durante cerca de 400 anos, até serem conquistados por Salomão. Esta menção tem a intenção de mostrar o fracasso de Efraim, mesmo quando Judá fracassou em expulsar os jebuseus. Amém? A gente comentou no capítulo 15. E também lá em Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 5. Então, é muito importante nós observarmos isso, que esses povos, eles começaram a fazer com que o povo de Deus começasse a seguir costumes, né, começasse a fazer coisas que iriam, vamos dizer assim, que Deus iria desaprovar. E hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Nós estamos no mundo, mas não somos no mundo, amém? Nos relacionamos com pessoas de diversos credos e de diversas religiões, mas temos que ter muito cuidado para que a influência dessas pessoas não se torne em nós influência para desagradarmos a Deus, para não vivermos alinhados com o projeto de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Então é muito importante nós estarmos bem estabelecidos na nossa fé, né, e não termos crise de identidade. Eu acho que hoje o mais importante para o povo de Deus é buscar a sua identidade em Cristo Jesus, conhecer as realidades da nova criação, para que a partir daí ele possa não se deixar, vamos dizer assim, influenciar por costumes, amém? Por coisas que na prática desagradam a Deus, frustram o que a palavra de Deus traz como proposta para o seu povo, amém? Fazendo com que esse povo venha a padecer na mão do inimigo. Então é muito importante nós entendermos isso, é muito importante nós buscarmos isso, né? Porque os israelitas, eles foram influenciados por esses povos. Apesar deles serem, vamos dizer assim, sujeitos a trabalhos forçados, tinha alguns deles que se destacavam e acabavam gerando influência sobre alguns israelitas. E essa influência fizeram com que eles, vamos dizer assim, não fossem fiéis a Deus, e isso trouxe sobre eles muitas desordem, muito peso e para alguns até a morte. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso e nos posicionar. Principalmente nós que já estamos, vamos dizer assim, mais adiantados na experiência, na idade, né? Nós vemos às vezes nossos filhos sofrendo pressão na escola, na universidade, no trabalho, e nós temos que ser uma referência para eles, mostrando para eles que eles têm que influenciar e não ser influenciado. Amém? Que as amizades dos nossos filhos têm que ser amizades que construam valores eternos e não amizades que frustrem os valores eternos. Isso é um desafio para todos nós como pais e nós temos que orar a Deus, nós temos que pedir sabedoria a Deus, né? Para que de fato, quando os nossos filhos adentrarem a universidade ou estiverem na escola, os amigos que na sua grande maioria das vezes eles se tornam em número maior, eles não venham minar a fé dos nossos filhos, amém? A ponto de fazer com que eles venham a ser influenciados. Não, nós temos que preparar os nossos filhos para que eles sejam influenciadores, amém? Do reino de Deus, aonde eles estiverem. E isso é uma coisa que requer muita oração, requer muito tempo, requer muito diálogo, muita conversa, requer exemplo da parte dos pais, amém? No trato para com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, lembrando que elas precisam conhecer, lembrando que elas precisam desenvolver um relacionamento com Deus e fazer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Senão, o destino eterno delas será muito danoso, né? A Bíblia diz que para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus e não receberam como Senhor e Salvador da sua vida, o destino é a segunda morte, o lago de fogo. E esse não é um lugar bom para o homem querer passar
a eternidade. Amém? Então que nós possamos, em nome de Jesus, por esse exemplo, pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que Ele possa nos ajudar em como nos manter livres dessas influências que vêm de todos os lados, né, para nós não nos conformarmos com este mundo e também sermos exemplo para os nossos filhos, para que eles também possam ser livres dessas influências que muitas vezes tentam nos corromper. Amém? Espero que você esteja sendo abençoado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, amém? Comente, assim nós conseguimos alcançar mais pessoas. E leia a sua Bíblia. Nós já estamos indo para os últimos capítulos de Josué e eu creio que está sendo uma grande bênção. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.